Há muito tempo, em uma terra distante, eu, Abu, o grande mestre das trevas, libertei as terríveis forças do mal. Mas um simplório guerreiro samurai, empunhando uma espada mágica, opôs-se a mim. Antes do combate final, eu abri um portal no tempo e o lancei no futuro, onde o mal é lei. Agora o tolo busca retornar ao passado e destruir o futuro, que é Abu. Back to the past, samurai jack. Watch out. Back to the past, samurai jack. Check. Back to the past, samurai jack. Watch out. Back to the past, samurai jack. Check. Watch out. Check. Samurai Jack. Olá meus caros viewers, Hajime Mashite. Aqui quem está falando é Jesus e é com prazer imenso que venho nos apresentar o Anime Quiz Battle. E hoje eu vou falar das 99 curiosidades de Samurai Jack, uma das melhores animações da saudosa Cartoon Network, da época em que era boa e apenas os fortes reinavam. Você está sabendo sobre a quinta temporada, lançada em 2017? Você sabe o verdadeiro nome de Jack? Você se lembra como a surgiu? Isso e muito mais você confere após a vinheta. Mas antes, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, senão você vai viver junto com forças malignas no futuro distópico. Bora começar! Samurai Jack surgiu originalmente devido às queixas de Genji Tartakovsky com a maioria dos desenhos de ação. Ele queria criar um show que fosse cinematográfico e incorporasse humor, ação e arte diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto ou produzido. A Cartoon Network anunciou a programação de shows, incluindo Samurai Jack, em 21 de fevereiro de 2001. A programação também incluía Esquadrão do Tempo e Liga da Justiça. Aquele era um bom momento para ser um fã de desenhos animados. O primeiro episódio de Samurai Jack foi lançado em 10 de agosto de 2001. A estreia foi dividida em 3 partes e ganhou grandes elogios. Para acompanhar o hype para este novo show, houve um sorteio do site AO, onde o vencedor do sorteio ganhou uma viagem para o Japão. Outros prêmios incluíam prévias do show e desenhos exclusivos dos personagens. Um dos modelos de personagens favoritos de Tartakovsky era o tradicional samurai. Ele sentiu que é algo muito heróico, algo mítico em carregar uma espada. Isso é tudo o que você precisa para lutar. A série começou com o resultado de uma batalha entre Jack e Aku. Antes que o samurai pudesse acabar com Aku para sempre, Aku usa seus poderes místicos para abrir um buraco no tempo e projetar Jack para o futuro. Com Jack sendo samurai, é natural que haja alguma violência. Mas como esse show seria em uma rede voltada para o público jovem, Tartakovsky teve que encontrar uma solução alternativa. Essa solução foi robôs. A adição da ideia de um robô foi um catalisador para o enredo futurista e que permitia a Jack dilacerar seus inimigos sem dó nem piedade. A direção de arte de Samurai Jack ficou a cargo de Scott Wills. Ele e Tartakovsky concordaram que o show deveria ter um charme real e passar conceitos através da própria arte cinematográfica épica. Da próxima vez que estiver olhando para um dos belos cenários da série, lembre-se deste fato. Para quem já assistiu meus outros vídeos, sabe que geralmente as falas são gravadas primeiro para depois criar a animação. Mas para Samurai Jack ocorria o oposto. Primeiro, as cenas eram gravadas e depois a edição que se virasse para encaixar as vozes na animação. Genji Tartakovsky queria que o foco da série fosse a ação. Durante a trilogia de estreia, há uma cena de 15 minutos cheia de ação e luta. Isso é muita ação, do jeitinho que Tartakovsky queria. O principal antagonista da série foi Aku, uma divindade mística com habilidades mágicas. A palavra Aku em japonês se traduz em mal. Uma curiosidade bônus é que o nome original do vilão é Aku, mas como a língua portuguesa atribui um significado bem esdrúxulo ao fonema mais utilizado no mundo, no Brasil o nome foi alterado para Abu, com um B. Mike Laszlo, chefe de programação do Cartoon Network, na época do lançamento de Samurai Jack, afirmou que Tartakovsky lançou um show perguntando a ele: "Ei, você se lembra do ator David Carradine da série Kung Fu? Não era demais?" E assim Laszlo concordou em fazer a série. E você aí fazendo pits fantásticos para conseguir dinheiro para o seu projeto. No Brasil, Samurai Jack foi dublado pelo renomado dublador Guilherme Briggs. Briggs é famoso por dublar Cosmos de Os Padrinhos Mágicos, Buzz Lightyear,
Optimus Prime, Mewtwo, Owen Wilson e Dwayne Johnson. Aku foi dublado por Mauro Ramos, também conhecido por dar vozes ao Pumba, do Rei Leão, e Zé Curubu de Pica-Pau, Shrek e Aldebaran de Touro. Na versão original em inglês, Aku foi dublado por Mako Iwamatsu, um dos maiores dubladores dos Estados Unidos, que infelizmente morreu em 2006 vítima de câncer de esôfago. Dentre suas dublagens estão o tio Iroh de Avatar, A Lenda de Aang, e o narrador de O Laboratório de Dexter. Enquanto criava conceitos para Aku, Tartakovsky e os storyboarders concordaram com a capacidade de mudança de forma. Esta habilidade tornou as cenas de lutas mais dinâmicas e permitiu que uma variedade de movimentos acontecesse, desde se transformar em um escorpião até ficar com 100 metros de altura. De forma parecida, em um SBS, Eiichiro Oda disse que gostava da habilidade de Luffy, pois lhe dava liberdade para criar movimentos e cenas únicas. O esquema de cores essencial de Samurai Jack era branco versus preto sobre um fundo vermelho e cor subjacente. Isso foi claramente representado pelo kimono branco de Jack e pela figura preta geral de Aku. A ideia disso surgiu da simplicidade. Tartakovsky utiliza capturas de tela divididas várias vezes em Samurai Jack. Ele citou filmes, incluindo The Longest Yard, como influências para isso, usando tela dividida como uma linguagem visual para ajudar a transmitir a ação. A iluminação foi um fator muito importante na animação de Samurai Jack. Scott Wills, diretor de arte, atribuiu a Fritz Lang, um cineasta alemão, a influência dos nítidos contrastes em preto e branco vistos em alguns episódios. O personagem de Jack era um príncipe, um guerreiro e uma pessoa genuinamente boa. Sua fraqueza era a natureza confiável que o levava a ajudar quem precisasse. Às vezes, isso lhe colocava em situações complicadas. Ao criar Samurai Jack, Tartakovsky e sua equipe estudaram a cultura japonesa e a morte, seja trabalhando no enredo ou no diálogo. Eles certamente seguiram o código Bushido ou o caminho do guerreiro o máximo possível. Isso manteve Jack são e equilibrado nos ambientes futuristas loucos em que ele estava. Não sei se Jack ficaria são no futuro que existimos hoje com redes sociais. Ele não estava apenas em ambientes loucos e futuristas, mas Jack também estava cercado por novas formas de vidas e culturas futuristas. O cenário permitiu uma plataforma criativa extremamente vasta para basicamente fazer quem ou o que os criadores quisessem. Tartakovsky não queria que a ação ficasse obsoleta ou repetitiva. Ele decidiu que seria melhor incorporar muita coreografia para tornar a ação mais divertida. Jack definitivamente mostrou alguns movimentos bem legais. O artista de storyboard, Brian Andrews, é realmente experiente com artes marciais. Por muitos anos, ele praticou Wushu e Wing Chun. Quando ele estava criando uma prancha para o show, ele incorporou o máximo de Kung Fu possível. É por isso que Jack foi visto derrubando inimigos de tantas maneiras. Os roteiristas são constantemente pressionados para ainda mais ação, já que foi tão agradável. Muitas vezes, eles viam uma cena com um número definido de poses e queriam ainda mais disso. Exemplo, uma cena com 30 poses se tornava 60 poses, para deixar o combate ainda mais legal. Fica a dica para vocês, animadores de Shumatsu no Valkyrie. Ao pensar sobre os estilos musicais do show, Tartakovsky tinha muitos sons que ele sabia que gostaria de utilizar. Isso incluiu tambores japoneses, a música tradicional indiana, todo juntamente com o estilo hip hop. Ele ainda tinha alguma música técnico underground para se encaixar ao estilo futurista. A música tema de Samurai Jack foi interpretada por will.i.am, membro do grupo de techno hip hop Black Eyed Peas. Esse gênero era exatamente o que Tartakovsky queria, então will.i.am era o candidato perfeito. Como introdução à música tema, Aku deu um trecho explicando o enredo do show. Nesse trecho, aprendemos que Aku ainda estava no controle do futuro e entendemos mais porque Jack também tinha inimigos nesse período. Nas curiosidades anteriores, eu disse que Jack derrotava seus inimigos de várias maneiras, mas outra grande razão por trás disso foi o fato de que Tartakovsky propositalmente fez um estilo de luta diferente para cada episódio. Então, não é apenas a mesma ação de espada toda vez. Quando perguntado se achava que o diálogo mínimo seria pouco para as crianças, Tartakovsky afirmou que não acredito que as crianças sejam desligadas por longas pausas dramáticas e coisas assim. Eu acho que nós meio que subestimamos as crianças até certo ponto. Apesar de a série ser um pouco lenta e não ter tanto diálogo, não significa que elas não vão perceber isso. Deve ser esse grupinho chato que fez animações irritantes desse tipo. Uma pessoa que originalmente achou um pouco lento foi Brad Siegel, presidente das redes sociais de entretenimento Turner. Mas depois de mostrar Samurai Jack para seus filhos, Siegel mudou completamente de ideia. E apesar de ser infantil, eu considero isso 1000 vezes melhor que muito entretenimento adulto
que vemos na TV hoje em dia. Tartakovsky já tinha muita experiência em desenhos animados. Ele não só trabalhou muito em As Meninas Superpoderosas, mas também criou o laboratório de Dexter para o Cartoon Network. Tempo bom, sou. Depois que Tartakovsky terminou o laboratório de Dexter, ele começou a se afastar da comédia. Assim, Samurai Jack foi gerado. A capacidade de mudar de gênero é uma das razões pelas quais ele é tão aclamado pela crítica. Tartakovsky frequentou o Instituto de Artes de Califórnia e a Faculdade Columbia de Chicago para se dedicar à animação. Foi na Columbia de Chicago que Tartakovsky criou seu primeiro filme de desenho animado estudantil. Ele acrescentou isso ao seu portfólio para o Instituto de Artes de Califórnia, já que era um instituto tão difícil de entrar. Ele também enviou uma caixa de sapatos cheia de flipbooks só para tornar a iniciativa e mostrar o quanto ele era apaixonado por animação. Tartakovsky não queria que as cenas de luta do show fossem apenas boas. Sua paixão o levou a querer criar as sequências de luta mais incríveis que alguém já viu. Ele também não queria enganar o público colocando apenas cenas de luta após 15 minutos de diálogo. Tá ouvindo essa, Masami Kurumada? Jack definitivamente foi criado para ser um personagem mais longo com história simples. Ter vários relacionamentos pessoais faria com que a história tivesse mais altos e baixos entre os personagens, e Tartakovsky queria que a história fosse contada mais visualmente do que verbalmente. Por esta razão, Jack não manteve muitos relacionamentos. Jack possui um aliado recorrente ao longo do show, o escocês. Esse coadjuvante foi dublado em inglês por John D. McGill, também conhecido por dublar Bender em Futurama e Jake em Hora da Aventura. O escocês foi originalmente concebido para ser inimigo de Jack. Eles se envolveram em uma longa batalha e o escocês soltou o insulto mais longo da série. Isso mostra o quão legal Jack era, tornando-se amigo dele mesmo depois que o chamou de uma longa lista de nomes. Você se lembra da Curiosidade 33? Para homenagear seu trabalho em As Meninas Superpoderosas, Tartakovsky criou Jack à imagem de Professor Utônio. Quem sabe eles não possuem a mesma linhagem? O pai de Jack era chamado de Imperador. Ele também foi um samurai e um lorde, com uma personalidade muito semelhante à de Jack. Ele quem originalmente recebeu a katana sagrada e a utilizou para aprisionar Aku. Apesar de ser chamado de Jack durante toda a série, este não é seu verdadeiro nome. Na verdade, este foi o nome que a primeira pessoa que o encontrou no futuro disse, sendo a única coisa que o samurai entendeu quando chegou no futuro. Seu verdadeiro nome nunca foi revelado. Jack era bem versado em uma infinidade de coisas. Uma montagem mostrou o jovem Jack deixando o Japão para viajar pelo mundo e expandir seus horizontes. Através de suas viagens, ele aprendeu tiro com arco, arremesso de machado, equitação, luta com vara, luta livre e muito, muito mais. Jack também conhecia muitas habilidades que lhe permitiram sobreviver e prosperar nos momentos mais difíceis. Sabia pescar, era um excelente carpinteiro e um sobrevivente geral. Não admira que ele pudesse vagar por dias a fio e sair praticamente tocado. Toma essa, largados e pelados. A espada de Jack é um artefato místico e lendário. A série tem a qualidade de misturar elementos de várias culturas e mitologias na jornada do samurai, e no filme que inicia tudo, vemos que a espada foi forjada por 3 deuses. Odin, o deus nórdico, Ra, o deus egípcio e Vishu, o deus hindu. Sua espada é inquebrável e também tem uma lâmina encantada capaz de vencer todo tipo de mal. Não havia linhas em torno de nenhum dos personagens nos esquemas de cores da série. Muitas vezes precisavam contrastar para que o fundo se solidificasse em objetos separados. O trabalho de escolha dessas cores ficou a cargo de Letitia Lacey. Desenhos de personagens e modelos foram desenhados por 2 pessoas, Lynn Naylor e Anne Siriano. Eles projetaram vários personagens aleatórios e foram aprovados. Humanos realistas eram indesejados. Tartakovsky queria personagens de desenho animado e animação de desenho animado, mais ação hardcore. Ele afirmou que personagens de desenho animados podem fazer qualquer coisa. Scott Will afirmou que uma das partes mais desafiadoras de Samurai Jack foi o cenário. Se você prestar atenção, você notará que cada episódio não era um local completamente novo. Isso significa que a grande maioria dos ambientes teve que ser reinventada toda vez em alguns episódios. Já Jack teve que viajar por alguns lugares para chegar ao seu destino final, passando por ambientes únicos. Outra parte muito difícil na criação de Jack foi o crescimento e aprimoramento consistente desta série. Anne Siriano teve dificuldade para manter o design original de todos os personagens que já passaram por aqui. E chegamos na metade do vídeo. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Depois comenta aí qual a sua curiosidade favorita. No final eu revelo qual é a minha. Bora continuar. A animadora Lynn Naylor não estava acostumada a desenhar espadas. Às vezes, ela tinha problemas para desenhar o posicionamento da mão de Jack.
Isso ocasionalmente ficava sob os cuidados do diretor Brian Andrew, pois ele queria que a esgrima fosse a mais correta possível. Mas é claro que ele iria, sendo que ele estudou artes marciais. A direção e a animação no exterior ficou a cargo de Yoo Moon-jeon e Jae Bang-ko. Ambos trabalharam em outras séries de sucesso como Bob Esponja Calça Quadrada, Futurama, Kim Possible e O Titã Simbiônico. Normalmente, em desenhos animados no exterior, a animação é completada com pouca ou nenhuma intervenção pessoal. Este não foi o caso de Samurai Jack. Yoo Moon-jeon e Jae Bang-ko implementaram seu estilo próprio em algumas ocasiões. Eles gostaram de saber que sua criatividade foi realmente valorizada e utilizada na série. Um exemplo disso foi a cena de quando o pai Jack, que também era um samurai, lutou contra Ku. Tartakovsky disse que era uma das cenas favoritas dele. No episódio Jack na Casa Mal Assombrada, Andy Siriano animou especificamente a cena dos horrores na cabeça do personagem. Tartakovsky adorou essa cena e elogiou Siriano por isso. O episódio Jack na Rave envolveu um monte de garotos em uma rave. Todos nós sabemos o que acontece nas raves. Dança. Lynn Naylor desenhou as danças imaginando como crianças dançariam nas raves. Ela admite que adoraria trazer dançarinos para a coreografia. Não esqueçam que raves são proibidas para menores. Vários episódios tiveram grandes multidões de personagens. Isso foi um desafio para muitos da equipe, pois isso incorporava o tempo e o talento de todos. Uma estilista de cores, Lacey, teve uma ideia brilhante para contornar essa situação. Para o episódio Jack Medroso, Lacey decidiu usar uma paleta de 3 cores alternando os padrões e intensidades dessas 3 cores. Ela conseguiu projetar cada personagem de uma forma impressionante e única. Tartakovsky ficou surpreso como uma estratégia tão simples, mas perfeita, funcionou tão bem. A exibição original de Samurai Jack tinha 52 episódios, dividido em 4 temporadas. Cada episódio tinha aproximadamente 22 minutos de duração, ou seja, aproximadamente 19 horas de ação cinematográfica entre Jack e os diversos inimigos que ele enfrentaria. O episódio final da 4ª temporada foi ao ar em 25 de setembro de 2004 e foi intitulado Jack e o Bebê. Este episódio havia sido concebido como season finale, mas Samurai Jack nunca foi cancelado oficialmente. Samurai Jack foi recordista de prêmios. Durante o período em que estreou, recebeu 26 indicações, tendo ganhado 16. Dentre os prêmios estão 4 Primetime Awards, 3 Annie Awards e o prêmio de melhor série televisiva do Festival de Animação Internacional de Ottawa. O especial de estreia de 3 partes intitulado O Início ou O Filme de Estreia saiu mais tarde em DVD e VHS. Foi muito aclamado e deu aos fãs acesso aos comentários do diretor. Fãs e críticos de desenhos animados em todos os lugares estavam amando Samurai Jack. O Canal 4, uma rede de televisão britânica, divulgou uma pesquisa para determinar quais foram os 100 maiores desenhos animados de todos os tempos em 2004. Os resultados foram em Samurai Jack chegando ao 42º lugar. O laboratório de Dexter, que também teve uma mão de Tartakovsky, não conseguiu entrar na lista. Em 2006, a desenvolvedora de jogos IGN elaborou uma lista das 25 melhores séries animadas do prime time de todos os tempos. Samurai Jack chegou ao número 11. Depois de outras listas, a IGN foi criada em 2009, intitulada Top 100 Séries Animadas. Nesta, Jack foi classificada em 43º, ou seja, mesmo após 5 anos do término, ainda estava entre os melhores colocados. Após o lançamento dos seus shows em 2001, Paul Rudd e Tartakovsky sabiam exatamente como queriam comercializar o desenho animado cheio de ação. Com figuras de ação. O Cartoon Network originalmente lançou algumas figuras de ação de Samurai Jack já naquele ano, e até hoje as pessoas ainda compram, vendem e trocam essas incríveis figuras de Samurai Jack. Samurai Jack foi adaptado em 2 videogames. O primeiro é Samurai Jack, o Amuleto do Tempo para Game Boy Advance, e o outro é Samurai Jack, A Sombra de Aku para GameCube e PlayStation 2. Enquanto Tartakovsky e a equipe sabiam sobre a criação dos jogos de Samurai Jack, eles não conseguiam dividir completamente seus esforços entre isso e o show. Ainda assim, eles arranjaram tempo para dar algumas sugestões e ajudar o quanto possível. O elenco original emprestou suas vozes ao jogo, dando um pouco mais de charme para a série de televisão. Não é surpresa para ninguém que o grande sucesso de Samurai Jack foi a cativante animação cinematográfica. Alguns dos olhos curiosos pertencem aos funcionários da Lucasfilm. Eles contataram Tartakovsky sobre a criação de alguns curtas de Star Wars. Ele disse que sim, e assim Star Wars Guerra dos Clones nasceu. Não confunda com Star Wars A Guerra dos Clones, que veio uma data posterior. Só o primeiro foi bom. Originalmente, a Lucasfilm queria que Tartakovsky criasse curtas de 1 minuto.
Tartakovsky respeitosamente respondeu: "Não podia fazer nada de significativo com episódios de 1 minuto. É simplesmente muito pouco tempo para contar uma história." Depois que os executivos da Lucasfilm foram informados de que estariam trabalhando com a mesma equipe que criou Samurai Jack, eles ficaram felizes em estender o tempo dos curtas para 3 minutos. Acho que o TikTok aprendeu com eles. Em vez de fazer a equipe de Samurai Jack seguir estritamente as histórias de Star Wars, a Lucasfilm confiou que eles fariam justiça a Star Wars depois de assistir e admirar seu trabalho em Samurai Jack. Tartakovsky disse que a equipe foi para casa para desenvolver um enredo único, cheio de novos designs de personagens e pontos de vista, e, quando eles voltaram para apresentar a ideia, a Lucasfilm adorou. Em 2013, a editora IDW Publishing começou a publicar um novo quadrinho para Samurai Jack. O quadrinho seria ilustrado por Jim Zub e Ann Siriano, o designer de personagens original de Samurai Jack. A história em quadrinhos de Samurai Jack continuaria de onde a série de TV parou e traria novas aventuras em vez de recontar o que a série já havia explicado. Essas novas aventuras em quadrinhos foram lançadas em 23 de outubro de 2013. A primeira história em quadrinhos foi intitulada Samurai Jack: As Ameaças do Tempo. O escritor Jim Zub sentiu como se pudesse escrever Samurai Jack para sempre. Certa vez ele disse: Gant e sua equipe reuniram uma mistura realmente poderosa de elementos quando criaram Samurai Jack. É um caldeirão de gêneros que funde artes marciais, fantasia, ficção científica e praticamente qualquer outro ponto de ficção de gênero que você possa imaginar. Pode ser francamente bobo, mas também surpreendentemente profundo e filosófico. Essa gama incrivelmente ampla de tudo isso em um jogo é uma caixa de areia maravilhosa para jogar. Gera continuamente novas ideias e acho que nunca poderia ficar sem fim. A história em quadrinhos de Jim Zub durou cerca de 2 anos e teve 20 edições. A edição final da história em quadrinhos, intitulado Mako, a Escriba, serve como um possível final para a história de Jack da perspectiva de Jim. Embora seja um tipo definitivo de aproximação, é ambientado em um futuro distante. Isso permite que as histórias continuem, se necessário. Claro que tudo isso aconteceu antes do retorno da 5ª temporada. Há conversas sobre um filme de Samurai Jack datado de 2002, mas os planos sempre parecem fracassar. Tartakovsky ainda é muito inflexível sobre a possibilidade, embora tenha afirmado que estava lutando por isso todos os anos e acreditando que seus fãs ainda adorariam ver Jack em ação em tela grande. Eu particularmente iria assistir. O diretor J.J. Abrams, famoso pelos filmes Star Trek e Super 8, teve uma participação na história do filme de Samurai Jack, pois ele é um grande fã do show. Abrams abordou Tartakovsky sobre fazer o filme e Tartakovsky estava totalmente a bordo. Infelizmente, Abrams ficou muito ocupado com outros projetos em seu nome por trás do filme Samurai Jack, e foi difícil mantê-lo à tona. A ideia de Tartakovsky era concluir a história por meio do filme, mas produzir o filme de Samurai Jack foi um desafio. Tartakovsky tentou 4 vezes em 4 diferentes estúdios, porém, o filme de fato nunca foi lançado. Até que após 12 longos anos sem um único episódio, a 5ª temporada de Samurai Jack foi confirmada, no qual o primeiro episódio estreou em 11 de março de 2017. A tão esperada 5ª temporada de Samurai Jack foi exibida no Adult Swim, um bloco destinado a animações menos infantis. Isso permitiu que situações e conceitos mais maduros fossem exibidos ao longo da temporada final. De uma certa forma, Tartakovsky sabia que os fãs de Samurai Jack haviam amadurecido também. A 5ª temporada tem um total de 10 episódios e trouxe uma conclusão definitiva para Samurai Jack. A história se passa 50 anos depois que Jack foi lançado no futuro. Desesperado pelos anos de luta contra Aku e pela destruição dos portais do tempo restantes por Aku, Jack, que não envelheceu como efeito colateral da viagem no tempo, é assombrado por visões distorcidas de si mesmo, de sua família e de um guerreiro enigmático e mortal. Tartakovsky diz que tinha a história que queria contar desde que terminou a 4ª temporada de Samurai Jack. É algo que ele sempre sonhou em fazer com a animação, que é super desafiadora, e que se fosse bem feito, iria deixar as pessoas em lágrimas. Eu digo que ele conseguiu, mas não vou dar spoilers aqui. A 5ª temporada mostrou Jack sob uma luz diferente e um pouco inesperada. As primeiras 4 temporadas o mostraram como um homem muito nobre e que está trilhando o caminho da justiça por muito tempo. Na 5ª temporada, ele se perde, a ponto de até sua espada abandoná-lo. Tartakovsky levou em conta que as pessoas poderiam assistir Jack com seus filhos, e mesmo que tenha mudado de plataforma para o Adult Swim, ele não queria que fosse algo jorrando sangue em todas as direções. Ele aproveitou a nova plataforma para adicionar mais intensidade. No entanto, o tom é mais escuro e a ação é mais séria. O designer de personagens Craig Kallman diz que a série foi reestilizada. A 5ª temporada apresentou estilos mais elegantes e heróicos, sendo um pouco menos
caricatural para combinar com o tom e a história mais sombria. Até a quarta temporada, Jack havia matado um total de 0 humanos. Acho que vocês entenderam. A série trouxe de volta diversos personagens icônicos de uma forma bem inusitada. O mais esperado era o escocês, que agora é uma alma que continua a vagar pela terra, guiando suas 12 filhas em batalha contra Aku. Você se lembra como surgiu Aku? Ele surgiu da grande massa negra do mal. A massa negra, também conhecida como o último mal, era uma forma de vida não sapiente que percorria o espaço sideral, e presume-se que tenha sido uma manifestação orgânica do mal puro, talvez até a fonte do próprio mal. Antes que pudesse cumprir seu propósito, que provavelmente devorou toda a criação, 3 divindades, Odin, Ra e Rama, chegaram para exterminar o grande mal. Os remanescentes sobreviventes da massa negra que escapou do confronto acabou pousando na Terra, e mais tarde se tornaria o feiticeiro demoníaco conhecido como Aku. E estas foram as 99 curiosidades de Samurai Jack. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. A curiosidade que eu mais gostei foi a número 28. Sarabadá.